Você se considera uma pessoa ética? Você segue algum padrão moral? Essa pergunta pode não ser tão simples de ser respondida. Hoje nós vamos falar sobre isso, ética e moral. Nós estamos no curso básico da fé cristã. Esse módulo fala sobre a visão bíblica de ética e de moral. Então, por assim dizer, vamos falar sobre a ética cristã. Mas para que a gente comece a falar sobre tudo isso, nós precisamos entender de forma geral o que é ética e o que é moral. O nosso propósito nessa aula não é estritamente teórico. Eu não quero que você se preocupe tanto em aprender, decorar ou entender termos teóricos, algo que você consegue apenas mensurar de uma maneira abstrata, intelectual. Eu quero que você consiga, de alguma maneira, redundar tudo que nós vamos conversar nessas aulas sobre ética e moral em aspectos práticos. Então não se preocupe tanto em aprender, entender, decorar termos. Nós vamos passar aqui por alguns aspectos filosóficos. Não se preocupe tanto em se aprofundar nisso, a menos que você tenha um gosto já, um interesse próprio a respeito dessa questão mais profunda. Então aí você pode, por conta própria, depois de assistir essas nossas aulas aqui, já ir buscar algum conteúdo, ler mais, entender melhor a respeito de alguns assuntos, por sua conta, isso seria excelente. Mas não se preocupe se você não quer fazer esse aprofundamento mais filosófico, não se preocupe tanto nas terminologias ou nas questões mais históricas, que o nosso objetivo é nós compreendermos de modo básico e prático como a ética se aplica ou deve se aplicar, de acordo com a Bíblia, na vida de alguém que quer seguir a Cristo, quer ser discípulo de Cristo. Então vamos lá. Em primeiro lugar, é interessante a gente falar sobre a diferença entre ética e moral. Vamos dizer que moral seja o conjunto de valores ou o conjunto de princípios que regem determinado povo, determinada cultura. Isso nós vemos na prática o tempo todo. Então você vê, por exemplo, em alguns países muçulmanos, islâmicos, em que as mulheres precisam usar a burca, aquela vestimenta que cobre o corpo todo. E em países como o Brasil, por exemplo, você tem a população usando roupas muito menores, ou países tropicais, né, em que se usa roupas soltas, leves, pequenas, e a moral de um contexto, de uma cultura, diz que certas roupas são erradas, enquanto a moral de outra cultura diz que, mesmo estando no mesmo tempo, em 2022, que é quando eu estou gravando esse vídeo aqui, mesmo estando nesse momento igual, mas em lugares diferentes, a moral de um povo diz que certa roupa é errada e em outro lugar diz que aquela roupa não tem problema nenhum. Então, isso é só um exemplo. Moral seria esse conjunto de valores, os princípios, o conjunto de entendimento a respeito daquilo que se diz certo ou errado. Quando nós falamos de ética, nós já vamos para algo que se constrói em cima desse aspecto moral. Então aí a gente começa a entender bem a diferenciação. Enquanto a moral são os valores, a ética é algo que vem pensar, refletir e decidir como agir em cima dos princípios, em cima dos valores, em cima da moral. Então, de uma maneira muito básica, a gente pode dizer que ética é pensar sobre a moral e decidir como aplicá-la na nossa vida, ou até decidir se aplicá-la ou não. Então, a ética sempre vai ser a reflexão e a decisão. Por isso que eu quero que desde agora você coloque uma coisa em cada lugar. Coloque a moral dentro do aspecto teórico. A moral vai ser aquilo que pode se entender, pensar. E a ética vai ser a decorrência desse aspecto teórico. Ou seja, o que eu faço com essa teoria? O que eu faço com esse entendimento, com esse pensamento? Então vamos dizer assim, existe uma moral que diz que em determinado lugar comer morcego é errado. Você não é uma coisa certa comer morcego. A ética
ela vai pensar sobre essa moral. Ela vai pensar, comer morcego não é certo. Por que não é certo? Será que não é certo mesmo? E dentro desse contexto que eu estou, se eu comesse um morcego, o que aconteceria comigo? Eu posso comer? E se eu comer escondido em casa? Será que eu estou quebrando a moral? Quando você trabalha a ética, você está extraindo o máximo do campo teórico e trazendo ele para redundar na prática. Ou seja, você vai pensar a respeito e você vai decidir a respeito. Por exemplo, usando ainda esse exemplo maluco aqui que eu trouxe, de comer morcego, vamos dizer. Digamos que tenha essa moralidade de comer morcego não é certo. E de repente você decide então que você não vai comer morcego. Ou seja, você não vai mudar a sua vida. Você estava pensando em comer morcego, mas você sabe que comer morcego fere ali algum aspecto moral no contexto que você vive, e de repente você decide, não, então eu não vou comer, vou seguir comendo outras coisas. Você determinou as suas ações baseado em uma reflexão, um pensamento que você fez em cima de aspectos morais. Isso é ética. Quando você decide fazer ou não fazer alguma coisa baseado em pensamentos de valores estabelecidos ou não, você está tomando uma decisão ou deixando de tomar uma decisão por questão ética. Então, espero que já tenha dado para a gente entender basicamente a diferença principal aqui entre ética e moral. Dito isso, é interessante a gente falar agora de modo geral a respeito da ética, porque alguns estudiosos costumam dividir as alternativas éticas de acordo com um princípio orientador fundamental. Pessoas que estudam a respeito desse assunto costumam dividir a questão ética de muitas maneiras. Se nós fôssemos trazer aqui na nossa aula, dentro desse módulo, todas as possibilidades e todas as abordagens, a gente teria que fazer um curso só sobre ética e moral, com muitos e muitos módulos, seriam muitas e muitas horas da gente falando, tão vasto que é esse campo. Então, isso que eu estou trazendo aqui para vocês é apenas uma pincelada, é um exemplo, ok? As abordagens foram ganhando com o passar do tempo tantos e tantos aspectos que elas estão entranhadas em muitas e muitas divisões. Então, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês uma das divisões que costumam fazer: éticas humanistas, éticas naturalistas, e aí a gente pode lembrar do evolucionismo, e éticas religiosas. Essas três éticas, vamos dizer assim, é uma das maneiras pela qual alguns teóricos dividem ou subdividem esse aspecto da ética. Para vocês entenderem, quando nós falamos, por exemplo, de éticas humanistas, essas éticas humanistas elas vão trazer o pressuposto de que o ser humano é a medida de todas as coisas. Aí nós temos, por exemplo, o hedonismo, o utilitarismo, o pragmatismo, o existencialismo, entre muitos outros aspectos filosóficos. Se a gente pegar aqui o utilitarismo vai dizer que o importante para decisões éticas é o fim, a finalidade, a redundância, o objetivo ou o resultado daquela ação ou daquela não ação ética. Então, por exemplo, pode haver uma discussão dentro do aspecto filosófico do utilitarismo. É errado ou é certo matar? E aí, talvez de uma maneira básica, se responda: é errado matar. Mas pode ser certo matar. Por quê? Porque dentro da discussão utilitarista cabe a relativização do contexto. Ou seja, é importante entender que às vezes matar traz um bem maior do que um mal. Então, de repente, uma pessoa está diante de um assassino e esse assassino está prestes a detonar uma bomba que vai matar um prédio cheio de crianças, vamos dizer assim. E aí essa pessoa não vê outra saída, senão ela chega por trás desse assassino e ela o esfaqueia, matando ele antes que ele tenha a chance de detonar a bomba. Matar é errado? Sim, mas nesse momento foi errado? O aspecto filosófico utilitarista vai dizer não,
matar foi certo. Por quê? Porque o bem trazido com essa morte de uma pessoa, desse assassino, foi muito maior do que o bem de não matá-lo, de mantê-lo vivo, porque ele, por sua vez, iria matar a vida de muitas crianças, iria tirar a vida de muitas crianças. Então, perceba que o utilitarismo, dentro desse aspecto até de certa forma pragmático, ele vê as coisas de uma maneira relativa. Por quê? Porque algo pode ser certo ou errado dependendo do seu contexto. Só um exemplo, tá? Nós estamos falando de condutas humanas. Estamos falando de uma ética humanista. Por quê? Porque são éticas, ou é uma ética, que trata o ser humano como o centro, o cerne, o determinante para definir as coisas, se são certas ou erradas, se devem ser feitas ou não. Então, no cerne da questão está um assassino, está a oportunidade de tirar a vida desse assassino antes que ele tire a vida de muitas crianças. Então, sempre gira em torno, ou o princípio orientador fundamental das éticas humanistas sempre vai ser o ser humano, sua conduta, como ele age, como ele deixa de agir. Aí, a título de exemplo ainda, quando nós falamos, por exemplo, de éticas naturalistas, a natureza é que daria o padrão a ser seguido. Por exemplo, os mais fortes, ou os mais inteligentes, ou os mais preparados, etc., são os que sobrevivem. Então, a regra da sobrevivência do mais forte. Aí vai dizer alguns aspectos que são guiados pelo modelo da natureza, ou seja, a natureza ensina para nós como a sociedade deve ser regida. Isso aí é uma ética naturalista. E por fim, dentro dessa subdivisão, alguns gostam também de colocar as éticas religiosas. Ética advinda de alguma doutrina que se manifesta na prática dos adeptos. Por exemplo, uma ética budista, uma ética hindu, uma ética espírita, uma ética cristã, como nós vamos estudar aqui nesse módulo. Ou seja, trata-se de comportamentos ou modos de pensar e de agir que são definidos para a prática dos adeptos de determinada religião, mas baseados no corpo de doutrina. Olha lá, lembra o que a gente falou lá em cima? A moral, os valores, o conjunto de princípios. Então, dentro do aspecto religioso, o conjunto doutrinário que vai dirigir, que vai ditar a prática. Então, assim, para nosso interesse desse módulo, é esse aspecto das éticas religiosas, especificamente a ética cristã, que nós vamos ficar focados. Por quê? Porque nós vamos falar de ética cristã daqui a pouquinho. Na próxima aula vamos tratar sobre ética cristã propriamente dita. E falando de ética cristã, nós estamos dentro do aspecto de éticas religiosas. Agora, eu quero deixar para vocês uma observação importante de que há diferença entre a abordagem sobre ética nas diversas ciências com relação à ética cristã. Tudo isso que eu estou falando aqui, dando exemplo para vocês, é uma pequena gota num oceano de pensamentos filosóficos, de vertentes antropológicas, filosóficas, ideológicas, de muitos sentidos, de muitas áreas, que cada uma traz uma diferença de abordagem entre si. Se você for ver, por exemplo, ir numa biblioteca e procurar livros sobre ética, você vai encontrar isso de modo tão vasto que você levaria anos da sua vida para conseguir, pelo menos ler, ter contato com o básico de tudo isso. Se você jogar na internet, você vai poder, por exemplo, ver algo sobre ética profissional, você vai ter algo sobre ética religiosa, como falamos, você vai ter algo como, por exemplo, ética filosófica, por assim dizer, ética histórica, ética redacional, ética, enfim, você praticamente consegue ter abordagem ética sobre todos os assuntos e todos os aspectos da vida e das opções que se tem no mundo de pessoas fazendo e pensando alguma coisa, você pode ter uma abordagem ética. Só que a diferença entre uma ética e outra ética, isso que é interessante a gente perceber aqui, a diferença. Por que isso é importante? Porque quando nós vamos falar sobre ética cristã, nós não podemos entender que a ética cristã
seja uma ética, vamos dizer assim, popular, ou seja, uma ética que seja padrão para todos os lugares, para todas as pessoas. Não, uma ética cristã, como nós dissemos acima, sendo uma ética religiosa, ela é uma ética que dita padrões de comportamento baseados em algum corpo de doutrina. E de onde vem o corpo de doutrina cristão? Da Bíblia. Se nós falamos de uma ética cristã, nós estamos falando de uma ética bíblica. Ou seja, modos comportamentais que são derivados da Bíblia, do texto bíblico. Isso precisa ficar bem claro para nós. Então, o que nós trabalhamos aqui nessa aula de agora é um aspecto introdutório, geral. Eu espero que você tenha compreendido ele bem, para que nós possamos, na próxima aula, entrar na ética cristã propriamente dita. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, algo a acrescentar, deixa aí nos comentários e não perde a próxima aula. Até lá!